pessoal! Estamos aqui com mais um podcast da Neuromood e hoje num cenário diferente e com um convidado muito especial, o Dr. Alexandre Pitti, geriatra e que temos caminhado juntos em vários casos, um médico, um colega muito estudioso, muito arrojado e muito atualizado. E é um prazer ter você aqui. Muito obrigado, Ivete. É uma honra estar participando e a gente poder discutir sobre temas que são relevantes, não só para pessoas que vêm nessa faixa etária maior, que é o perfil de paciente que eu atendo, mas que é um percurso de uma vida, a saúde mental. Com certeza, com certeza. Você falou só, né, só de você falar isso já me veio uma coisa assim, é um percurso de uma vida, né. Então você que trabalha muito com a longevidade, que é o envelhecer com qualidade de vida, como é importante, né, Alexandre, essa questão da saúde mental ao longo da vida para se obter a longevidade mesmo, né. Ah, com certeza. Inúmeras pesquisas mostram uma correlação entre a saúde mental e, inclusive, a saúde física, né? Uhum. Uma pessoa que tem, por exemplo, um quadro depressivo, estima-se que pode viver até 10 anos a menos do que uma pessoa que, né, não tem essa condição de humor muito alterado. Então, de fato, há uma influência na longevidade e de formas que a gente muitas vezes não percebe, né? Acho que a saúde mental vai afetar apenas as emoções Uhum. do indivíduo, mas a verdade é que existe uma correlação direta com a saúde de maneira integral, afetando inclusive o físico. Exatamente. Assim, se a gente pensar, né, de uma maneira bem esmiuçada, que os transtornos mentais ou a baixa saúde mental, ela traz muito prejuízo a todas as esferas da vida. E um prejuízo na saúde física, ele retroalimenta o prejuízo na saúde mental. E aí a gente entra ali numa engrenagem, né? Porque vamos pegar, né? Você falou um caso de um paciente com depressão, né? Então, um paciente com depressão, depressão é um transtorno crônico, a pessoa pode ter momentos de remissão, mas o que que a gente tem? A gente tem essa pessoa, às vezes, com uma baixa eficácia de vida, então ela não atinge os objetivos ou os propósitos que ela poderia alcançar, né, então, em termos profissionais, em termos de família, então a eficácia de vida dela está aquém. Isso gera um sentimento de frustração, piora a depressão. E essa baixa eficácia de vida vai estar muito atrelada também, e eu acho que isso você deve ter bastante pessoas, né, no consultório, algumas situações, por exemplo, hipersensibilidade à dor, Uhum. né. Então é uma pessoa que às vezes está com dores crônicas e a gente não fecha um diagnóstico de uma fibromialgia, né, de um outro diagnóstico. É uma pessoa que vai ter, mais frequentemente, por exemplo, um bago agudo, que é a dor lombar, né, cervicalgia por cau pela, tensão do trapézio. Uhum. É uma pessoa que vai ter mais problemas dentários, né, odontológicos, por conta da questão da pressão do masseter, né, que é muito comum tanto na depressão quanto, na ansiedade, que são transtornos psiquiátricos comuns. E outras questões, né, problemas de pele, vai ficar mais, assim, hipersensível a crises de hã, alérgicas, né, então é uma pessoa que pode ter mais psoríase, né, a gente sabe que está super atrelado, né, Uhum. enfim, muitas outras patologias, inclusive, por exemplo, desde a enxaqueca também, né. Então isso você deve ver muito ali também, né, Alexandre? Ah, com certeza. Eh, Apenas como um complemento desse dado que eu apresentei quanto ao tempo de vida perdido de um indivíduo Uhum, deprimido, que é uma pesquisa recente que demonstrou que um paciente com depressão grave pode perder até 10 anos de uhum. expectativa de vida. O que é mais interessante é o fato de que essa mortalidade precoce não se dá a partir de eventos emocionais como o suicídio, Uhum. né, e sim doenças cardiovasculares. Então essa pesquisa mostrou que os pacientes deprimidos têm uma chance muito maior, em comparação àqueles que não apresentam esse quadro de humor, de ter um infarto, de ter um AVC.
E isso mediado muitas vezes, tanto por comportamentos piores, né, uma pessoa que está desmotivada Uhum, talvez não vá fazer exercício físico, vai ter uma alimentação ruim, uhum, tem mais predisposição ao tabagismo, ao consumo de álcool, mas também pela liberação de hormônios que são negativos para o corpo, né. A gente fala muito sobre o cortisol, que é um uhum, hormônio que acaba afetando negativamente o nosso organismo quando cronicamente elevado, né. uhum, E esse estado de tensão, de angústia, de medo, eh, e mesmo as, repercussões que vêm indiretamente com a depressão, como a insônia, por exemplo, fazem com que, o cortisol fique persistentemente alto, e isso também é uma forma de, afetar a expectativa de vida e a qualidade de vida dos indivíduos, né, das pessoas, e algo que algumas vezes não atingem uma longevidade, não porque sua saúde física é ruim, mas principalmente porque ao longo da sua vida, tiveram eventos emocionais uhum. negativos, né. É um deterioro, né, da saúde física. É. Você trouxe isso do cortisol e é uma coisa muito interessante. Existe uma especialidade que se chama psiconeuroimunoendocrinologia. É uma especialidade que, assim, no Brasil ainda, né, ainda tá meio, incipiente no começo, assim, mas em Londrina tem estudiosos do psiconeuroimunoendocrinologia, que é a integração desses sistemas, ou seja, da saúde mental, com a endocrinologia. Por quê? Porque, né, a gente sabe que sistema límbico e hormônios está muito ligado, né, então, a gente tem ali TPM, menopausa, andropausa, né, ali, enfim, o climatério em geral, e a questão do cortisol é muito muito elevado cronicamente, ou às vezes picos de cortisol também podem trazer muitos prejuízos. E essa associação, inclusive com a imunologia também, pessoas que são muito alérgicas ou muito sensíveis ou, né, vai fazer um teste alérgico, é alérgica a tudo, né. Hoje sabe-se que tem uma associação com a saúde mental, de uma maneira bem direta. E outra coisa também complementando nessa questão dos 10 anos que você trouxe, né, de redução da expectativa de vida, é um estudo que foi feito muito na época quando o Steve Jobs teve câncer de pâncreas, né, então existem muitas relações do câncer de pâncreas com saúde mental, mas foi feito um estudo bem direto pela Berkeley, eu acho que foi mais ou menos 2010, assim, agora eu não vou lembrar, mas assim, dá para depois pegar essa referência. E a associação de pessoas que tiveram eventos muito negativos ou que já tinham uma predisposição a terem transtornos mentais comuns e câncer de pâncreas, né? E o câncer de pâncreas, ele é um câncer, né? Tem inúmeros tipos, mas assim, ele costuma ser, no geral, cânceres muito agressivos, assim, né? E a gente sabe que não só o câncer de pâncreas, mas outros tipos, de câncer, né, de doenças, malignas, estão associadas à saúde mental. E nisso a gente vê como o ser humano é um todo, né, a gente não tem como fugir disso, né, Alexandre, a gente tem essa ligação ali com o paciente, a gente vê que é um todo, não dá para olhar só para um sistema. Então, você como geriatra que vê o todo de uma pessoa, né, que está acima dos 40, né, seria os 60 a mais, né, mas hoje a gente sabe que acima dos 40 as pessoas estão buscando essa promoção de saúde. O que que é a promoção de saúde? É buscar comportamentos que promovam a saúde. Então é antes de ficar doente, né, então a promoção de saúde, ela tem muito a ver com longevidade, né, lembro da nossa última live que, você falou dos telômeros, né, que são os estudos que estão sendo feitos associando, né, essa parte ali da célula. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. É muito interessante. Eu até dei uma aula esse fim de semana sobre como os pensamentos afetam justamente o processo de envelhecimento e como padrões de pensamentos negativos podem levar ao encurtamento dos telômeros, que são como estruturas do nosso DNA Uhum, que se relacionam ao envelhecimento, né? Quanto mais robustos e compridos são essas estruturas, mais tempo de vida teria um indivíduo, menos ele envelhece. uhum, E pensamentos como o pessimismo, por exemplo, né, uma pessoa que olha sempre de maneira negativa para um evento, né, por mais que aquela situação não seja
aparentemente ruim, já existe uma ideia negativa persistente, porque o Uhum. indivíduo vem programado para ter esse tipo de pensamento. Então, houve pesquisas que mostraram justamente isso, que os telômeros dos pessimistas, eles são mais Curtos. encurtados. Olha Uhum. só. E ao mesmo tempo em que você ter um olhar diferente, um pensamento resiliente, né, de Uhum. aceitação, de autocompaixão, você trabalhar a atenção quanto ao que passa pela nossa mente, e entendendo que os pensamentos não são sempre reais, que podem ser simples pensamentos que estão passando por ali, então a gente consegue mitigar esses efeitos dos pensamentos negativos, né. Então, essa é uma área muito interessante, porque apesar, muitos dizerem e falarem: por exemplo, o câncer aquela pessoa teve porque ela teve uma mágoa muito grande, né, É, muita não, gente fala não, isso. é um mito daí, né, Mas em mesmo que algum grau. em algumas situações, né, pegando, por exemplo, essa história da doença cardiovascular, né, então, por mais que, o infarto seja uma doença que vem de uma obstrução da artéria, que fechou, parou de ir sangue para o coração e a pessoa acaba tendo a morte das suas células cardíacas, essa questão emocional, ela se envolve de formas que biologicamente a gente consegue explicar, né. Uhum. Então não é algo, digamos que mítico ou que É. seja, né, alguma coisa fora da realidade. Existe de fato uma associação cientificamente comprovada quanto aos sentimentos negativos, pensamentos negativos no desenrolar da saúde como um todo, né. E isso com certeza, assim, né, porque o que que a gente tem? A gente tem a pessoa pensa, né, o que eu penso acaba sendo, né, eu vou lá ver lá no produto final, o que que é o que eu penso? É a matéria-prima, né, do que eu vou fazer, do que eu sou. Então, assim, como eu penso vai ser fatalmente como eu falo. Se aquela pessoa é uma pessoa mais reservada, fala pouco, ela vai, né, vai ser o que ela faz, né, o que ela fala com a vida, né. Então, o que você pensa define o teu destino, né, então uma frase de impacto, mas é verdade. É verdade. Porque o que você Uhum, pensa define o teu destino. uhum, A gente tem muitas pessoas, você falou um pouquinho da mágoa, e tem uma coisa interessante que a gente trabalha muito na psiquiatria, que são as ruminações, né. O uhum. que são as ruminações? Então são os pensamentos que ficam ali, então ficam. Em alguns transtornos, as ruminações são mais prevalentes. Então, sabe aquela pessoa que fala: "Ai, em 1900 e não sei quanto, tarará, tarará", e tá ali, e algumas pessoas viram e falam: "Nossa, como ela é ressentida", né, como se aquilo fosse um pecado, e às vezes é a maneira que o pensamento daquela pessoa funciona. Porque veja uma coisa, se fosse ressentimento, quando a gente medica, não ia sarar, né. Você medica, a pessoa perdoa? Como é que funciona isso? Então, muitas pessoas têm esse pensamento ruminante. As ruminações, que são pensamentos, hoje tem muitos estudos, hoje é uma assim, ponto pacífico, que as ruminações elas fazem mal para o tecido cerebral diretamente. Uhum. Então não é só para a mente, né, a mente é a parte ali do software, né, o cérebro é a parte do hardware. As ruminações fazem muito mal, fazem mal para a parte do software, mas também do hardware. Elas trazem prejuízo no tecido cerebral, né, tanto nas conexões sinápticas, mas na própria glia, né. Então, pessoas que, hoje se comparou pessoas que tiveram muita ruminações ao longo da vida, têm muita gliose, né, que a gente sabe que predispõe a alguns casos de demenciamento e tudo. Então, essas alterações que a gente vê muito claramente, fazem com que a gente tenha muito desejo de reduzir as ruminações, não só porque aquilo produz sofrimento para a pessoa, mas para prevenir algumas alterações mais graves na velhice, né. Então, então hoje a gente vê que ruminações, elas precisam ser levadas, assim, muito, muito, muito a sério, né. Então e elas acontecem quando? Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, né, que hoje está super na moda, mas tem muita ruminação. Uhum. Superdotação e altas habilidades também. Por quê? Porque a pessoa às vezes pode ter uma memória autobiográfica muito predominante. Isso eu quero fazer um parênteses aqui. Memória autobiográfica, que é aquilo que eu vivi, a memória do passado, a memória do universo, tá? Mas vamos dividir assim em duas partes. Memória do passado e memória do futuro. Do passado é a autobiográfica. Do futuro
é a memória operacional, que é o que eu tenho que fazer. Do passado é o que eu fiz, o que eu vivi, o que eu senti, como eu interpretei, né? Como se fosse episódica, né? Você vai lembrar de episódios. A memória autobiográfica excessiva, ela mais atrapalha do que ajuda. E, inclusive, ela é um dos pontos muito fortes para ruminações. Então, quando às vezes a gente pega uma pessoa com uma super memória, né? Voltamos lá ao Steve Jobs, que ele tinha superdotação e tinha uma super memória. E em algum momento ele começa a ter confabulações, que é essa mistura de memória. Então, até no filme dele aparece, eu sempre no caso do filme, ele começa a ter confabulações, que já é um prejuízo no tecido cerebral, né? Já é um prejuízo no próprio cérebro. Então, as ruminações que podem ter no TDAH, na superdotação em altas habilidades, no TAG, o que que é o TAG? Transtorno de ansiedade generalizada. O TAG, que é um transtorno psiquiátrico comum, né, assim, com altíssima prevalência, pode trazer muitas ruminações e pode machucar, né, trazer danos ao tecido cerebral. E o transtorno depressivo, com certeza, é um dos que mais tem ruminações. O toque, outros também. O que acontece é que às vezes é um sintoma muito primordial, um sintoma de base. Então, a pessoa está deprimida, ela tem ruminações. Aí ela tem ruminações, ela deprime mais. Aí ela deprimiu mais, ela tem mais ruminações. Aí a gente vai nessa retroalimentação. E se a gente não parar e falar para a pessoa, primeiro a gente ajuda com a medicação e ajuda nessa questão que você trouxe, né, de conseguir eh, observar o pensamento, observar o que se pensa e saber que o pensamento pode ser, te levar à saúde ou à doença, né, então isso é uma coisa importante. Então a pessoa começa em algum momento a fazer um autocontrole do que ela pensa e autocontrole das ruminações, né, quase como se fosse um autocontrole da síndrome do pânico, a pessoa vai aprendendo a fazer isso. E isso é uma coisa, assim, que hoje a gente vê com mais clareza, né, claro, a ciência nos traz mais instrumentos para poder observar isso, mas é muito, muito importante o tratamento. Por quê? Porque às vezes a pessoa fica lá numa situação, porque o dia que fui dar um abraço no meu pai, ele me empurrou, porque o dia que, né, então eu tenho uma paciente que fala muito desse evento 9 anos, é lógico que aí a gente tem um componente de trauma também, mas, as pessoas às vezes ficam um ponto ali e ela não consegue sair, ela não consegue tirar o pensamento daquilo. Isso é sintoma, merece ser tratado. Vai gerar muito mais sofrimento para essa pessoa no futuro. Então a gente precisa, perceber isso, né. E às vezes nas questões familiares, né, as pessoas não percebem o quanto algumas coisas são muito mais sintomas do que circunstâncias, né. Não sei se você também tem essa experiência, Alexandre, né? Uhum. É, e eu me fascino, na verdade, pelo fato de que essas situações que acontecem, principalmente com o pensamento e o comportamento, na grande maioria das vezes, ou talvez, segundo alguns estudiosos, até na sua totalidade, são como que involuntários, né? Uhum, Então, produtos da confecção do cérebro a partir das suas conexões entre os neurônios, né? uhum. De modo que, essas conexões foram criadas ao longo do desenvolvimento de um ser, e desde a sua infância até a sua idade adulta. E o que me impressiona também é as abordagens de tratamento que a gente pode interferir justamente nesse mecanismo cerebral, né, de Uhum. como que os neurônios estão acostumados a trabalhar, entre aspas, e a gente, quebrar esse ciclo, Isso, né. é isso. E aí a gente fala sobre medicamentos, né, fala também, né, justamente nessa questão da ruminação, por exemplo, existe a prática de meditação do tipo Uhum. mindfulness, né, Aham. que pode, com a atenção plena, tentar identificar e categorizar esses pensamentos e a gente conseguir lidar melhor com Uhum. eles. Mas também a gente tem a estimulação magnética transcraniana, né, que vai direto na fonte e consegue fazer com que aquele circuito, aquela região do cérebro que está trabalhando com defeito, entre aspas, volte a funcionar, né. Exatamente. Então me fala um pouquinho mais sobre essa modalidade, como que isso entraria na questão dos pensamentos e comportamentos do ser humano? Que legal que você trouxe isso, Alexandre, porque assim, ó, os circuitos, e você falou, né, bem isso, como que vamos pensar, um pensamento obsessivo ou um pensamento ruminante, uma ruminação, o que que é? É um curto-circuito de uma via, fica ali.
né. Uhum. Então, por exemplo, no toque que a gente tem pensamento obsessivo e muitos curtos-circuitos, né, então fica ali reentrando, reentrando, reentrando. É como se fosse uma via elétrica mesmo, né, por quê? Porque nossas, sinapses, nosso cérebro, nosso todo, nosso corpo, né, ele é elétrico-químico, né, então nós temos uma carga elétrica, nós temos uma carga elétrica cerebral, né, então ele é elétrico-químico. E o que que a gente tem quando a gente, tem uma alteração elétrica? Você falou, Alexandre, do mindfulness, né, então meditação. O que que é a meditação? É muito complexo, mas sob uma ótica, ela é uma alteração da frequência de ondas cerebrais, né. Então, a gente tem nossas ondas cerebrais, né, então vai ter alfa, gama, beta, né, e teta, vários tipos de onda. Então, por exemplo, uma pessoa com muita onda teta no seu cérebro ou mal muito distribuídas, é uma pessoa que tá deprimida, né. Então a onda teta é uma onda que vai gerar uma depressão. A onda alfa, ela pode ser uma onda eficaz ou não eficaz, né, então muitas pessoas têm onda alfa não eficaz. E aí é muito esquecida, ou a memória operacional, né, "Ah, cadê o papel? Esqueci, trouxe não sei o quê, trouxe exame, não esqueci". Isso a gente já sabe ali que o modelo de onda alfa daquela pessoa é um parâmetro, às vezes, muito ineficaz. E aí o que que a gente tem? No mindfulness, a gente tem um aumento, né, de ondas altas, alfas eficazes, né, então ela alcança ondas alfas eficazes e ondas betas. Então ela não está dormindo, né, e ondas deltas também, mas ela não está dormindo, ela está no controle, então ela está aprendendo a dar uma, né, a bem grosso modo, é como se ela estivesse reduzindo a velocidade de pensamento para que ela esteja no controle. Né, quando você falou assim, ó, como é interessante que algumas coisas são muito involuntárias. A pessoa às vezes não pensa o que ela quer pensar, né? Eu quero pensar outra coisa, mas eu penso isso. Né? Então, assim, quando a gente vai e treina no mindfulness, o que que acontece? A gente passa a estar mais no controle. Eu consigo, é como se eu estivesse dirigindo um carro muito rápido, aí eu não consigo fazer algumas curvas, mas quando eu estou no mindfulness, eu estou com ele bem lento, então eu faço aquilo com mais, né, mais assertividade, mais destreza. Isso faz com que eu tenha um controle melhor dos meus pensamentos. Então, assim, com certeza, é extremamente, né, mindfulness, a meditação, todo mundo devia meditar. Eu acredito que vai ter um momento na humanidade que todo mundo vai meditar. Existem diferentes tipos de meditação. Muitas pessoas meditam e nem sabem que meditam. A oração é um tipo de meditação. Hoje tem alguns estudos que mostram isso também, né? Até ai, Alexandre, o nome dele, mas eu esqueci. Ele é um estudioso, né, da espiritualidade e da saúde mental no Brasil. Então ele traz isso, né, com estudos muito interessantes, alguns trials que ele fez, né, estudos assim, que ele fez pesquisas em todo o Brasil, né, em outros países também, comparando com outros países. Quando você ora, quando você faz um movimento de fé, a neurocircuitaria da fé, vamos falar um pouquinho da fé aqui, ela é diferente da neurocircuitaria do pensamento, do sentimento, né? Todas elas se comunicam, mas a neurocircuitaria da fé é um pouco diferente. Quando você faz esse movimento, você também altera as tuas ondas cerebrais. Então veja, às vezes a pessoa fala, ó, vou fazer meia hora de meditação por dia. Existem, por exemplo, tratamentos com neurofeedback que alteram nossas ondas cerebrais também. E aí o que que a gente tem? Né, então todas essas questões, o controle do pensamento, como que eu vou fazer esse controle? Então eu perceber aquilo que eu penso, porque vai influenciar diretamente no que eu sinto, influencia nas minhas ações, no meu comportamento, na minha promoção de saúde, como eu percebo o mundo. Então o pensamento é fundamental. Como que a estimulação chega lá nessas ondas? A estimulação magnética transcraniana, ela no final das contas é um tratamento com energia elétrica, né? Então ela começa com um campo magnético que atravessa a calota craniana e ao atravessar a calota craniana, ela, né, passando a calota craniana, como energia magnética, ela não é dolorosa. Então, magnética passou. Aí passa a ser energia elétrica, ela vai direto nas sinapses. Nesses curtos-circuitos que a gente queria atuar. Então, o paciente fala assim: nossa, meu pensamento está leve. Nossa, eu fiz uma sessão. A gente teve essa semana, né, umas 2 semanas atrás, uma paciente com um toque muito grave, né? O toque é o transtorno
é um transtorno gravíssimo. O TOC é um transtorno de pensamento, né? Claro que ele é seguido de compulsões, mas sabe quando as pessoas falam assim: "Ah, eu tenho toque de limpeza, eu tenho toque de organização". Provavelmente isso não é TOC. O TOC é um transtorno muito grave, de difícil tratamento, e a pessoa ela sente refém do próprio pensamento. O que que acontece no TOC? Ela tá ali com aqueles pensamento obsessivo e ela não consegue sair, são muitos curtos-circuitos, né, então a pessoa se sente extremamente refém, é um sofrimento enorme. E essa paciente veio, já está uns 6 anos tentando tratar, e assim, tudo que pode ser feito medicamentosamente para o toque foi tentado e não tinha tido resposta. E eu falei: "Vamos pra estimulação", né, e ela falou: "Ó", eu falei: "Ó, né, uma esperança, a gente tem tido ótimos resultados para o toque com a estimulação, né, é um protocolo especial para o toque", e ela foi. E foi tão legal, assim, porque em 3 sessões ela sentiu alívio já dos pensamentos. Uhum. Assim, a família estava super feliz, porque, assim, o comportamento dela só é consequência desse pensamento, né. Então ela não consegue sair de um lugar, né, ela não consegue, então, assim, é uma paciente que infelizmente está ainda, né, muito disfuncional, né. O TOC é uma patologia geralmente incapacitante, então ela está muito disfuncional, mas ela falou assim: "Meus pensamentos estão aliviando". Então, veja como, né, ninguém para pra pensar que o pensamento, ele pode ser foco de tantos sintomas e de tantos problemas, né, a começar lá, né, o que você pensa, como você pensa, e o que você se permite pensar, e algumas pessoas, pelo transtorno mental, não têm mais o controle do que pensam, que são as ruminações, que são os pensamentos obsessivos ou os pensamentos intrusivos. Então, essa paciente, em 3 sessões de estimulação, ela vai ter que fazer 80, 100, né, mas ela já sentiu esse alívio, né, então, geralmente não é tão rápido, a gente espera às vezes uma resposta na 12ª, 15ª, depende um pouco da idade do paciente, alguns a partir da 20ª, mas ela já teve essa resposta. E para ela falou assim: "Ai, maravilhoso, é um sonho, porque faz 6 anos que eu não consigo", e aí ela não dorme, então ela tá bem desnutrida, né, então uma paciente que tá com várias características de um sofrimento crônico. E com 3 sessões ela já começou a sentir esse alívio, esse controle do que não pensar, pelo menos, né, então ela não entra nos ciclos, né, nos circuitos. Então, o pensamento com certeza é, né, é uma função mental, mas é um instrumento nosso muito importante. Por quê? Porque ele dirige a nossa vida. O que você pensa é o que você é e o que você vai ser. E pense, essa matéria-prima que é o pensamento, estar adoecido, como isso pode ser um problema, né. Então são coisas que, né, que nem você falou, né, desse curso da longevidade, do pensamento com o comportamento, né, que seria o comportamento produto final. Mas assim, é fantástico, né, como as pessoas precisam perceber o que pensam, né, e como infelizmente estão percebendo muito pouco o que pensam, né. É. E é justamente, essa palavra, eu entendo, de percepção, de atenção, muito mais do que o controle, né. Existem estudos mostrando que, em média, a gente tem 46.000 pensamentos por dia, né. Aham. Essa é a Que estimativa. interessante, quantitativamente, né, que interessante. Quantitativamente, 46.000 pensamentos por dia. E desses, 90% são repetidos, Olha só. né. Então, eh, a gente não vai obter controle realmente, né, sobre o pensamento, e sim muito mais perceber que eles são involuntários e que fazem parte do funcionamento da nossa mente, né. Tem um exemplo muito legal que eu ouvi de uma psicóloga, que inclusive é uma que trabalha comigo, a Ana Uhum, Carolina Rize, uhum. e inclusive a gente tem um curso do Manual da Longevidade Aham, que, tem práticas de meditação do tipo mindfulness, né, para que os, bacana. assinantes. Aham, E ela fala algo que é muito interessante sobre o pensamento, que o pensamento ele é como um rio, ou melhor, a nossa mente é como um rio que está fluindo e os pensamentos são como as folhas que estão caindo das árvores e, né, chegando até o rio. Então a gente tem que apenas, entender que eles estão vindo e deixar eles seguirem seu aham, curso, né. E algo que é muito legal é a gente entender que nem sempre os pensamentos são verdadeiros, né. Eles vêm e a gente não precisa acreditar no exatamente. que eles estão querendo dizer. Aham, Então, quando a gente presta atenção, quando a gente percebe
E muitas vezes não tenta suprimir, né, porque um padrão de pensamento ruim, que também é negativo, é a supressão de pensamentos, né. Exatamente. Então a gente não pode simplesmente falar assim: "Ah, eu não vou pensar nisso", né. Ótimo, ótimo. E sim, compreender que eles são pensamentos apenas, né, e tentar categorizar de modo que a gente saiba que esse pensamento não é algo que vai influenciar tanto a nossa vida, né. Nossa, muito legal você ter trazido isso, que é uma coisa que vale muito a pena a gente ressaltar, Alexandre. Os pensamentos obsessivos ou os intrusivos, enfim, ou as ruminações, a gente fala muito para o paciente: não tenta resistir. Por quê? Porque resistir, né, a supressão, ela aumenta, né, como se fosse uma luta. Aí o paciente tem muito mais sofrimento. Então, assim, estou pensando nisso. Para de pensar, né? Às vezes o pai, a mãe estão tentando ajudar alguém ali, né, um vizinho. Mas é que você fica pensando muita coisa. O diagnóstico está certo, está pensando muita coisa que talvez não deva, né? Ou seja, está dando atenção para coisas que estão machucando ele de uma maneira muito interna, muito no âmago do ser dele. Porém, ele resistir a isso faz com que o pensamento ganhe atenção. É Uhum. isso que você falou, só deixa fluir e você vai dando atenção para o pensamento que merece atenção. Mas isso não é, né? Assim, eu amei ali a analogia do rio, né, das folhas que caem. Isso é maravilhoso, assim, é uma analogia muito legal, né? Deve ser. Daqui a pouco eu vou me inscrever no curso da longevidade. Eu gosto demais de meditação né, assim, para mim, a própria vida, eu acho muito legal. Lógico, a gente indica muito para pacientes também, mas esse entender o que é o pensamento e a importância dele na nossa vida, e a importância de que quando você está vivendo, você está pensando, né? Penso, logo existo, tal, mas a importância do que você está pensando, como você está interpretando algumas situações, como você está percebendo algumas situações, né, aquilo que você está, interiorizando. E aí eu brinquei com o Alexandre e falei: estamos, né, numa fase que tem menos, as pessoas estão prestando menos atenção no seu pensamento de alguma maneira, no geral, por causa do acesso muito fácil à informação, né. Então eu nem sei o que eu penso, porque vai sendo aquele, né, aquele boom de informação às vezes, né. Então: o que que você estava pensando?", "Não sei", né, "O que que você está sentindo?", "Não sei", porque tá o tempo inteiro ali nas redes sociais e de alguma maneira a gente, se vê refém também, né, e WhatsApp e não sei o quê, então a vida ficou mais prática, mas mais complicada ao mesmo tempo nesse aspecto. E aí as pessoas não conseguem prestar atenção ao seu pensamento, né. Por exemplo, se eu te perguntar agora: "O que que você está pensando?", você vai falar: "Tô pensando o que vocês estão falando", ou "Não, estava pensando em outra coisa, né, não estava tendo". Mas observar o que você pensa, a qualidade do que você pensa, a realidade do que você pensa, eu vou te contar, é 40% de resolução dos teus problemas no geral da vida, assim. Então, assim, isso é uma coisa que não é tão falada, a gente vê pouco, né, então infelizmente as pessoas procuram uma ajuda para o pensamento a hora que já está adoecido, né, o pensamento está adoecido, né. Então o pensamento ele é a nossa essa matéria-prima, assim, né, importantíssima, assim, né. Alexandre, me conta um pouquinho, você que atende o pessoal, né, 40 mais, 50 mais, 60 mais, enfim, como que é? Como que você vê essa questão do pensamento, né, com as gerações também que tiveram que enfrentar a internet, assim, meio goela abaixo, com as informações que adquirem, às vezes são informações muito enviesadas, né, como que é essa interiorização de informações na geração ali, a partir da geração X? Uhum. Olha, primeiro, eu entendo que o que a gente está vivendo hoje é produto do que a gente construiu até aqui, Se né. pensou no passado. Todas as emoções, inclusive, né, eu costumo dizer que são emoções que vêm de experiências que a gente teve ao longo da vida. O cérebro ele está ali trabalhando como uma forma de prever o futuro, né, tentando obter as informações anteriores para construir uma previsão do que vai acontecer. Então, eu entendo que as pessoas mais velhas, né, e aqui eu vou citar ali 60, 70, 80 anos talvez, tiveram uma formação muito diferente do que os jovens de hoje, né, sem acesso a esse tipo de tecnologia e foi
é algo muito dramático na vida da gente, né. Então, Uhum, se a gente olha 20 anos atrás, celular era uma coisa rara, hoje a gente uhum, consegue acessar informações pela inteligência artificial a nível absurdo, né. uhum, Então, eu acho que precisa ainda de um tempo para assimilar essa modificação uhum, e acho também que as pessoas não estão muito preparadas com relação a notícias que podem ser falsas, inclusive, uhum, né? uhum, E acabam sendo reféns, e vítimas de, informações que estão enviesadas. O que eu vejo, por exemplo, né? Pessoas que consomem muito conteúdo negativo, né? E com isso acabam, eh, criando pensamentos negativos, né? E acaba entrando como de novo num ciclo vicioso. uhum, Notícias negativas de violência, de crime, uhum. política, e isso acaba afetando com certeza as emoções, né. Então, é aquilo, se a gente está consumindo uma matéria que é negativa, naturalmente o nosso pensamento vai se voltar para isso. Uhum. E eu acho que falta ainda um pouco dessa conversa, da gente tentar entender mais essas relações e cada vez mais consumir, conteúdos que são benéficos para a gente, né. É, e interessante isso que você está trazendo, Alexandre, porque, veja, se uma pessoa vê uma notícia ruim, né, o que que o algoritmo faz? Manda mais notícias ruins, É, né? com certeza. Então a gente pode dizer que talvez tenha ali um transtorno depressivo causado pelo algoritmo, né, porque daí Uhum. vai, vai, vai. Então, eu tenho uma paciente que, é claro, né, a grande maioria das pessoas ficou sabendo do caso dessa menina, da Vitória, né, que sofreu, que foi assassinada de uma maneira muito cruel, mas tem uma paciente que chegou, ela estava em estado de choque, ela falou: "Passei a estar com medo de sair na rua, de olhar", e ela não tinha esse quadro de um transtorno ansioso tão, né, tão difícil. E aí eu falei: "Não, mas vamos ver", quando começou, achei que tinha alguma coisa de trauma, né, e ela falou: "Do dia que eu vi como aquela menina foi assassinada, e daí eu vi que tem muitos outros crimes", na hora ela nem se tocou, é uma paciente um pouco mais idosa também, ela nem se tocou que o algoritmo estava mandando para ela. Daí ela falou pra mim: "Olha, doutora, eu tô com medo de sair na rua. Eu vou dormir, fico com medo que alguém entre aqui, vai me assassinar ou vai fazer essa questão né, do processo de tortura que a menina passou". Então a gente entende que coisas ruins acontecem, infelizmente, né, e a gente tem que enfrentar as questões de uma maneira, muito corajosa muitas vezes. Mas eu concordo com você que, existe ali, né, uma energia, um mecanismo por trás, né, uma máquina por trás que produz ali muita ansiedade também, né. Então eu usei esse exemplo, né, que é um exemplo da violência, né, dos dias de hoje, que realmente nos gera milhões de reflexões e a gente pode ficar com muito medo mesmo, porém, estar à mercê do algoritmo te mandando um monte de histórias de violência, isso pode ser muito prejudicial, Uhum. né, então pode ter alteração do sono, a gente pode ter como se fosse um gatilho traumático mesmo, e isso em todas as outras esferas, né. Eu acredito, assim, que a gente teve, muitas muitos adoecimentos, né, no Brasil em 2022 por questões da polarização política, né, sem entrar em detalhe, mas olhando da ótica de saúde mental, famílias brigando, tudo isso por causa de conteúdo excessivo, de, né, Uhum. assim, interiorizar conteúdos muitas vezes fake, e aí foi criando todo né, ali um armazenamento de ódio, uma coisa assim que, né, foi até estudado no nosso congresso, brasileiro, foi estudada essa questão, né, o que que aconteceu, o que que é isso, né, então, para a gente ver como a gente está à mercê daquilo que a gente interioriza, Uhum. daquilo que a gente recebe como informação. Então, os perigos, né, de estar muito exposto, né, às informações, das redes sociais, enfim, são muito concretos. A gente estava falando hoje até dessa questão do astigmatismo, muita tela, isso, né, pode trazer muito mal-estar. Então, desde dos olhos, da postura, enfim, de milhões de coisas, mas principalmente porque você está formando o teu pensamento em cima de informações ali também, né. E muitas pessoas ficam desatentas em relação a isso, né. Então, o que que eu estou vendo, o que que eu estou, interiorizando? E acho que tem uma coisa, assim, importante, por exemplo, o Alexandre trabalha com promoção de saúde e longevidade, o canal é, assim, né, impecável, né, então em termos técnicos, né, então agora assim, aí
tem lá uma pessoa que não trabalha na área de saúde, mas que achou legal fazer um comentário sem nenhuma base científica, que não é verdadeiro. E aí faz um comentário. E lança lá numa rede social, né. Eu tenho uma irmã que é muito engraçada, eu falo que ela é médica formada pelo TikTok. Aí Tem ela vários. aí ela me manda, assim, o absurdo do absurdo, eu falo: "Quem falou? Da onde foi?". Daí eu dou uma jogada ali, né, nas nossas bases científicas para ver se tem alguma coisa, não tem nada sobre aquilo. Então, isso é um perigo, isso é um perigo, né, e a gente tem visto. Então, às vezes as pessoas se privando radicalmente de algum alimento, assim, de uma maneira que não é saudável, até porque é uma mudança muito radical, e ali por informações, assim, de alguém que resolveu falar alguma coisa na rede social, achou interessante, né, então, a pseudociência correndo muito paralela nas redes sociais. Isso para você deve ser uma coisa, né, que tá mais nas redes, né, que tem, né, assim, enfim, é um médico influencer, né, e então para você deve ser uma coisa muito interessante e muito preocupante, né, Alexandre, a pseudociência nas redes sociais, né. Na prática, a gente vê casos concretos de pacientes influenciados por informações inverídicas, danificando a sua saúde por conta, de consumir esse tipo de conteúdo. É, dá para pensar rapidamente aqui em vários exemplos, né? Por Hum. exemplo, eh, teve aquela moda de que as pessoas não podiam tomar leite, que o leite é inflamatório e que isso daí danifica a saúde de várias formas. E o leite é a principal fonte de cálcio para a maioria das pessoas. Então, eu já peguei pacientes que, tal médico disse para mim não tomar leite, já tem 5 anos que eu não tomo. Ah, então vamos fazer uma densitometria óssea, vai ver lá, está com Osteopenia, osteoporose grave, olha só. né, pela baixíssima ingestão de cálcio alimentar. E assim a gente vê também exemplos, até na saúde mental, né, tem, pessoas que divulgam conteúdos, eh, demonizando os Uhum, medicamentos, né, falando mal sobre antidepressivos, às vezes até profissionais uhum, dessa área que, divulgam essas informações que acabam, com certeza, afetando negativamente um tratamento de um uhum. indivíduo. Então, é verdade que é muito negativo, é verdade que existe muito conteúdo falso, mas também é uma motivação para criar conteúdos de alta qualidade, Uhum, né? uhum. Porque se tem espaço para quem está divulgando conteúdo ruim, a gente que está ligado nessa área científica e que tem acesso a informações de alta qualidade, eu entendo que é a obrigação também de tentar, ocupar esse Uhum, espaço, uhum, né, com para que certeza. diminua, ou pelo menos combata essas informações que são negativas e ruins, né. É uma responsabilidade nossa de alguma É, maneira, né. sim. Que legal, você estava falando, eu lembrei de várias outras, assim, que eu acho que eu daria uma dica, assim, né, informações que podem não ser salutares ou que podem ser maléficas para a tua saúde, elas são sempre muito associadas ao simplismo. Eu sei que é uma frase simplista, mas ela, né, é um simplismo, assim, a gente vê pessoas falando: "Ó, depressão é isso". Nossa, que bom se fosse isso, né, a gente teria uma resolução muito fácil, né. Depressão é falta de serviço, né, isso era do passado, né. Não estamos dizendo que a questão da depressão, que a pessoa fica sem vontade para nada, e a gente tem que colocar uma atividade que estimule, algumas vezes a pessoa consegue, algumas vezes não, né, que, por exemplo, a anedonia, que é falta de vontade para tudo, não estou dizendo que isso não exista, mas simplificar a depressão com isso é um problemão, né. Ou simplificar, né, "Ó, é só fazer isso, é só fazer aquilo", pode saber que pode ser um risco. Agora, eu gostei demais de uma colocação tua, que eu e acho que muita gente, que o chocolate pode ser bom para a saúde. Eu acho que isso alegrou o dia de muita gente, assim, né. Mas A cuidado, 70 porque é o chocolate 70%. 70%. Não, agora eu tô comprando 70% sem culpa. Pois é, né, a presença ali dos flavonoides, e não só o chocolate, mas o café também, muita gente vai gostar dessa Nossa, informação, importantíssimo. que são essas substâncias antioxidantes que beneficiam o corpo como um todo e os neurônios, né, inclusive a saúde mental. Que legal. Mas não dá para simplificar também, né. Exatamente. O problema das redes sociais eu vejo que é, às vezes, o período de
tempo que a gente tem para expor uma informação, ele é curto, porque a atenção das pessoas é muito limitada. Uhum, Então, quando você quer atingir mais pessoas, você tem que combinar ali um conteúdo que chama atenção e que não seja tão longo. uhum, E, às vezes, por isso, acaba, deixando passar informações que não são tão completas, né. Então, se a uhum. pessoa vê chocolate é bom, né. Esquece "Ah, que nossa, essa pe chocolate é bom", curtiu e já passou para o próximo, né. aham, O post era sobre prevenção de diabetes, aham. inclusive, né. E aí tiveram até umas críticas: "Ah, cuidado, porque vai ter gente que vai se apoiar nisso daí para dizer que pode comer chocolate todo dia", né. Então, a gente volta naquele tema da atenção das É, pessoas, né, que hoje é muito limitada. é. Eh, Tanto para si mesmo, né, é difícil a pessoa estar prestando atenção nos seus próprios pensamentos Aham, e, aham. ao mesmo tempo, para avaliar a qualidade de um conteúdo, né. É, E por isso também a suscetibilidade a informações que são falsas e que parecem ser verdadeiras, né. Se a gente olha para a população que não teve tanto contato com a internet como, não digo nem a minha, mas talvez a do meu filho ali. Ah, hoje, é verdade. né, o meu filho hoje vê e fala: "Ah, isso aqui é mentira, pai, isso aqui não é uma Uhum, coisa verdadeira". Ele já sabe, mas as pessoas mais velhas, principalmente, uhum. elas veem um conteúdo na internet e acham que é verdade, muitas vezes, né, Aham. sem pensar em Eu filtrar. diria assim, a geração X, ela sofre muito, né, dizem que é a geração que mais sofre nos últimos 100 anos, porque a gente teve eu sou da geração X, a gente teve que engolir a internet goela abaixo. A primeira vez que eu sentei na frente do computador foi em 1997. Uhum. Sou antiga. Então assim, mas eu já estava formada e tal. E aí o que que acontece? A gente vê que é muita coisa que para nós não é natural. Aquela informação não entra natural, a gente sempre tem que pensar, né. É assim, não adianta e eu acho engraçado porque, o ano passado eu até caí num golpe, mas olha, todo mundo cairia num golpe, acho que até você cairia num golpe, assim, golpes, né, até a gente chamou o banco e o banco, né, ficou assustado porque o cara se passou como um trabalhador do banco, né, um funcionário do banco, do serviço de proteção de golpes. Ah, meu Deus! Não, e o cara tinha todas as minhas informações, foi acho que foi março do ano passado ou fevereiro, que houve um vazamento de informações aí no Brasil e ele tinha todas as minhas informações. E falando: "Olha, eu preciso que a cena" e aí, enfim, caí no golpe, graças a Deus não foi nada muito grande, mas aí eu me lembro dos meus sobrinhos falando: "Ai, tia, só você pra cair num golpe, só" eu falei: "Não, não sou eu". Não, Todo é mundo muita caiu em golpe, gente. Uhum. e tem golpes muito bem aplicados. Agora o que que acontece? A gente da geração X, a gente não tem essa malícia, né, como você falou, teu filho olha e fala: "Isso é golpe". Uhum. A gente não consegue ter essa malícia. Então, e veja uma coisa, o cara assim, nossa, um português assim, altíssimo nível, não, tudo muito perfeito, assim, preciso que a senhora clique ali só para proteger a sua conta, não sei o quê e tal. Enfim, foi um golpe, mas eu fiquei feliz porque não foi tão grande e, assim, também né, aprendi bastante com a situação. Mas isso é uma coisa importante, porque o golpe, ele não é só esse golpe que alguém treinado está buscando ali tirar o teu dinheiro. O golpe são as fake news, são pessoas que estão querendo ganhar seguidores, né, a qualquer custo, né, Uhum. estão querendo trazer uma informação impactante, trazendo uma informação, né, tipo, e isso acontece também, né, no sentido, assim, de celebridades que falam isso, né, trazer uma informação fake sobre celebridades para ser seguido, para causar, né. Então isso é todo um efeito marketing mesmo, que é prender a sua atenção de alguma maneira, mesmo que isso seja falso. Uhum. E aí a gente tem o pessoal muito seguindo muitas coisas falsas, né, mas assim, como você disse, né, Alexandre, é muito importante estar dentro dessa, né, a gente se posicionar de alguma maneira e puxar a responsabilidade para si e começar a propagar, né, aquilo que é verdadeiro, né, pelo menos a verdadeiro hoje dentro da ciência, né. E isso eu vejo que é deve ser muito difícil, né, né, você que atende sempre a população mais velha, né, você vai atender da X para anterior, ter que explicar algumas coisas também, né, não deve ser uma coisa, assim, tão simples, né, e como você falou, você tem pouco tempo para fazer um vídeo, pouco tempo para captar a atenção e captar a atenção desse público em especial, né, que às vezes pode estar sofrendo, assim, vamos dizer, assédios de falsas informações, né. Sim, e o mercado,
de golpes, ele não se limita a apenas a Uhum, pessoa roubar o seu dinheiro explicitamente, como foi esse caso, né. uhum. Mas a gente vê golpes contra pessoas no âmbito da saúde, com vendas de produtos e intervenções que não têm nenhum tipo de comprovação científica, Exatamente. né. Então a gente falou aqui, por exemplo, da estimulação magnética, que tem uma alta robustez de pesquisas e que já foi vítima, inclusive, de informações que denegriram, Uhum, né, essa uhum. prática, e hoje a gente tem muitos estudos que mostram a importância desse tratamento no controle de sintomas depressivos, ansiosos, no pensamento, como a gente disse há pouco. Assim como, existem conteúdos que levam a pessoa a adquirir, de repente, até algum produto, suplemento, medicamento, que não vai trazer benefício algum para Uhum, aquela uhum. pessoa, para a sua saúde. Então tem isso também, os golpes que se dão através do direcionamento para intervenções que não têm evidência científica, É. né. E também mais uma razão para que a gente, inclua dentro do nosso, rol de conteúdos, práticas com embasamento. Eh, eu para me certificar de que as pessoas estão, assistindo um conteúdo que é realmente embasado cientificamente, sempre procuro colocar uma Que referência. legal. E é uma forma de você tentar observar, né, se aquele conteúdo ele é verídico, se ele tem realmente uma, comprovação. Geralmente, a pessoa que produziu, o criador de conteúdo, ele vai colocar ali uma fonte, né. Uhum. E é uma forma de você também estar verificando a qualidade, É. né. Então, vai falar, por exemplo, sobre a estimulação, a Uhum. gente ela ajuda na depressão, né, então é legal de colocar ali uma evidência, né, você já Uhum. coloca também o que que, a intervenção ajudou, Uhum. né. Inclusive a gente estava falando sobre uma bem legal, né, que foi aquele estudo chinês, né, Ah, você que falou, a gente estava conversando uma vez. pois é, que ele mostrou justamente que a estimulação magnética transcraniana pode, atingir a remissão de até 90% dos casos de depressão, É. né, comparando com o placebo. Então eles colocaram o aparelho de estimulação, que dá o estímulo de verdade e o outro que ele só fingia, É, que é o né. Chan, isso mesmo, É. é. E aí ninguém sabia o que estava acontecendo, Aham. né. Fazia o barulhinho, inclusive ali, não estava nem o Uhum. paciente, nem o médico, ninguém sabia qual que era o estímulo que estava, sendo verdadeiro. Uhum. E no decorrer de alguns meses, eles abriram esses resultados Uhum. e viram que o placebo, ou seja, aquele estímulo que era falso, ele atingiu só 20% de remissão, como é o que pode Efeito acontecer, o placebo. efeito placebo. Aham. Já a estimulação magnética transcraniana atingiu, até 90% de remissão Remissão. dos É. sintomas depressivos. Então, quando a gente, contribui criando conteúdos que têm esse embasamento científico, a gente fortalece também o discurso e dá mais segurança para as pessoas que vão consumir esse conteúdo. Absorver essa informação, né, e com Uhum, certeza, e a gente vê coisas que nem você falou desse estudo, eu lembro que a gente estava conversando, e outros estudos que nos nossa, fala: "Uau, né, como é que eu vou colocar isso em tela? Como é que eu vou trazer isso para um vídeo?". uhum, Por exemplo, aquele estudo, um estudo que a gente estava comentando um pouco sobre a estimulação e o demenciamento, né, então, é como se fosse uma "prevenção", entre aspas, de demenciamento e o porquê, não sei se lembra, faz uns né. uhum, Então, e eu falei: "Gente, olha esse estudo", só que para a gente traduzir ali do estudo e chegar até a pessoa, a hora que chega, né, essa que é o ponto, fica meio parecido, né, aquilo que é fake e aquilo que é real, né, porque todo mundo é, está vendendo num curto espaço de tempo, aí vendendo a ideia, né, vendendo né, o que quer dizer num espaço muito curto, numa maneira muito parecida, né. Mas, por exemplo, esses estudos, eles são maravilhosos, né, tipo assim, esse que você trouxe, foi um caso controle, né, então que, foi feito só F3. Que é o F3 na estimulação? É quando a gente estimula, o lado que é o lado direto em cima, vamos dizer assim, do circuito que pode produzir depressão
e que pode produzir escolhas por pensamentos negativos. Então não é só a depressão no sentido do sentir ou da vontade, mas ele vai para a cognição, da escolha de pensamentos. E ele daí faz, né, eles fazem esse estímulo, né, que é esse que a gente atua e enfrenta ali na questão cerebral as três esferas, o sentir, o querer e o pensar, através de um único local de estímulo, e eles obtiveram esse 90% de resposta, né? E que às vezes a gente não consegue isso com a medicação, por quê? Porque a medicação, né, a medicação psiquiátrica é maravilhosa, a gente, né, tem muito sucesso também com a medicação, porém ela tem efeitos colaterais, e tem efeitos colaterais, às vezes, né, no momento, aí a pessoa às vezes, né, já consegue vencer os efeitos colaterais, mas ela pode ter efeito, pode, né, ter efeito a longo prazo também, né? Então, o que diferencia demais da estimulação, porque a medicação, eu tenho o efeito terapêutico enquanto eu tomo, e eu tenho o efeito colateral enquanto eu tomo, eu vou diminuindo a sensibilidade, mas eu posso ter efeito colateral também. A estimulação, eu tenho efeito terapêutico enquanto eu faço, e eu tenho efeito terapêutico depois que eu paro de fazer, né, que a gente chama de neuromodulação offline, que é um estudo assim maravilhoso, Lafouché, que o que que é isso? É quando eu consigo ainda obter muita melhora, mas o cara parou de fazer estimulação já faz um ano, e ele continua obtendo a melhora, né, porque seria maravilhoso se todas as pessoas pudessem fazer estimulação, né, mas ainda é um tratamento de ponta, ainda é um tratamento que, né, requer assim, uma dedicação de tempo e tudo. Mas a estimulação, ela faz a neuroplasticidade é um fenômeno, natural do nosso cérebro, mas que vai se diminuindo ao longo da idade, ao longo da vida e ao longo das escolhas de neurocircuitarias do nosso cérebro. Então, quando você faz a estimulação, ela ativa essa neuroplasticidade e acorda neurônios que estavam dormindo, que a gente chama de neurônios apoptóticos. Então, ela acorda vias, ela ativa vias que estavam dormindo, que não tinham sido escolhidas mais pelo paciente, né? Desde o modo de pensar, do modo de querer e do modo de sentir. Então, com certeza, né, conseguir traduzir esses artigos, essas pesquisas tão bem feitas, né, isso é maravilhoso, assim, que é uma coisa que você já faz com muita categoria, assim, né, dentro da internet. Enfim, e assim, eu acredito que a gente está caminhando para o fim, né, então, assim, o que que nós vamos fazer? Eu queria que você deixasse ali, Alexandre, um pouco, né, falasse um pouquinho mais do teu trabalho. Então, o Alexandre é um excelente, maravilhoso geriatra, além do médico influencer, é excelente também, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, né? E para a gente caminhar para esse final. O meu trabalho como médico de família e médico geriatra, né, É então eu verdade. juntei essas 2 especialidades que são, em seu core, na sua essência, especialidades generalistas, Uhum, porque eu justamente enxergo que, o paciente ele não é todo fragmentado, né, ele é uhum, um todo. E por isso tanto me interesso pela saúde mental, pela saúde social, pela saúde física, porque uhum, eu acredito mesmo que existe uma interação entre essas 3 áreas principais, né. E ao mesmo tempo, atendo pacientes que estão adoecidos, né, pessoas que vêm com doenças próprias do envelhecimento, e principalmente com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, né, dos pacientes. Eu acho que a medicina hoje ela tem grandes capacidades curativas, né, mas mais ainda a capacidade de melhora na qualidade de vida, uhum. né, dos pacientes. E a qualidade de vida maior, ela é o que todos nós buscamos, né. Então eu acredito que, a promoção de saúde, você atuar preventivamente, é o caminho para a gente atingir a maior quantidade de pessoas. E por isso também eu desenvolvi um programa online, né, que chama Uhum. Manual da Longevidade, que é uma comunidade voltada para a obtenção de qualidade de vida na saúde física, mental e social. Então, nós temos ali aulas comigo, com a meditação do tipo mindfulness, aula de exercício físico, encontros online para socialização e discussão até de literatura. Então, é um programa completo que visa beneficiar as pessoas de modo bem ampliado.
Que bacana, que bacana. É bem isso, a promoção de saúde, prevenção de doenças e o tratamento também que você, né, atende Sim, sim. no Uhum. consultório e tudo. E que papo legal que tivemos aqui hoje, né, então foi um prazer ter você aqui conosco, né, eu sou Ivete Contieri Ferraz, médica psiquiatra, atuo na psiquiatria clínica e na neuromodulação, e você é super bem-vindo nos nossos próximos podcasts. Um abraço e até a próxima.